Fala pessoal, tudo certo? Então, na aula de hoje a gente vai fechar a parte de tipos de força, certo? A nossa última aula sobre isso. A gente falou sobre força-peso, força normal e força de atrito até agora. Faltam dois tipos de força. O primeiro tipo de força que a gente vai falar hoje se chama força de tração. Não tem muita coisa para saber sobre esse tipo de força, beleza? Às vezes aparece também com o nome tensão. Então, tração ou tensão. O que é a força de tração ou força de tensão? Basicamente, é a força em qualquer fio, corda ou cabo. Então, é a força sobre fios, cordas, cabos e por aí vai. Então, por exemplo, imaginem que eu tenho... Vou pensar numa situação aqui. Eu tenho um bloco. Tá aqui um bloquinho. E esse bloquinho está sendo puxado por um fio. Certo? Tem aqui um bonequinho puxando. Não é um fio, galera, que ele tá puxando em cima desse fio. Então, a força que o bonequinho faz, como ele puxa através de um fio, aqui, ó, em cima do fio, essa força que aparece sobre o fio, a gente chama de força de tração. Certo? Então, como ele puxa através de um fio, essa força se chama tração. Claro que tem uma ação e reação, né? Se ele puxa a caixa com uma força de tração, a caixa também puxa ele, né, ação e reação, com uma força de tração, certo? Então, esse para ação e reação é a tração sobre o fio, beleza? Se eu tiver, por exemplo, sei lá, uma bolinha, e a bolinha tá amarrada aqui, ó, num barbante, certo? Então, um barbantezinho aqui amarrando ela. Essa força sobre o barbante, sobre o fio, sobre o cabo, sobre a corda, que tá segurando a bolinha aqui, vai se chamar tração ou tensão. Então, sempre que pedir a tração, a tensão sobre o fio, tu tens que calcular essa força aqui, né? Em cada caso, ela vai ter um valor diferente, né? Por exemplo, se fosse aqui nessa bolinha, aí tu teria a força peso. Se eu considerar que isso aqui está em equilíbrio, se for dito para mim que isso aqui está em equilíbrio, o peso e a tração vão se igualar, né? Então, se eu sei o peso, eu sei a tração. Beleza? Então, força de tração é isso, é a força sobre um fio. Agora, uma força mais legal que essa, que a gente tem para falar hoje, se chama força elástica. A força elástica, ela aparece quando tu deforma um corpo. Por exemplo, tu estica um arco, assim, ó, tens um arco e flecha e tu estica o arco. Aparece uma força, tens que fazer uma força para esticar aquele arco. Essa força se chama força elástica. Aqui a gente vai falar especificamente no caso de uma mola. O que acontece se eu puxo ou aperto uma mola? A gente falou sobre isso com o dinamômetro, né? Não sei se o meu dinamômetro tá aqui. Deixa eu ver. Não tô com ele aqui, mas eu acho que eu mostrei em todas as salas, né? O dinamômetro, tu tem que fazer uma força para esticar a mola. Essa força é a força elástica. Então, a força elástica é a força sobre... Não vou botar sobre, vou botar assim, ó. Devido à deformação de uma mola. Certo? Fica mais bonito. Como assim a deformação de uma mola? Basicamente, imaginem o seguinte, ó, eu tenho aqui uma mola. Imaginar que tem um bloco preso nessa mola.
Imagina aqui um bloco preso aqui nessa mola. Certo? Aí eu pego essa mola e causo uma deformação, por exemplo, esticando a mola. Aí a mola passa a ficar assim. O que a gente chama de deformação, então? É o tanto que tu esticou ou comprimiu a mola. Isso aqui, ó, é o X. O que é esse X? É a elongação ou a deformação da mola. A mola tem 1 metro, aí tu estica ela até ela ter 1,2 metros. Quanto que tu esticou? 0,2, certo? Isso é a deformação da mola. Vocês concordam que quanto mais eu puxar a mola, mais força ela vai fazer para tentar voltar? Que é a tal da força elástica? Justamente essa proporção é dada por uma lei. Essa lei foi escrita pelo físico Robert Hooke e justamente a gente chama ela de lei de Hooke. Não é Hooke, tá? É Hooke, Hooke. O que é essa lei de Hooke? É para calcular a força elástica, basicamente. A força elástica é dada por essa expressão aqui, ó, Kx. Então, tá aqui, força elástica é igual K vezes X. Então, esse FL é a força elástica. Qual a unidade de força? Newton, né? O que é esse X? O X a gente acabou de falar, o X é a deformação. Percebam quanto maior a deformação, maior a força. Deformação em metros. O que é o K? K, a gente chama ele de constante elástica. A unidade é Newton por metro e ele mede a dificuldade que eu vou ter para esticar essa mola, certo? Por exemplo, se eu tenho uma mola e a constante elástica é 500 newtons por metro, quer dizer que para esticar ela 1 metro eu preciso fazer 500 newtons. Agora, se a constante elástica for 20 newtons por metro, quer dizer que para esticar 1 metro eu faço só 20 newtons. Então, a gente dá um nome para isso. Se o K for maior, a gente disse que a mola é dura, porque eu tenho que fazer muita força para conseguir esticar, certo? Se o K for menor, a gente diz que a mola é macia, porque com bem pouca força eu já estico a mola. Então, esse K é uma propriedade da mola. Cada mola vai ter o seu K, dependendo do material que ela é feita, de como ela foi construída, certo? K maior, a mola é dura, K menor, a mola é mais macia. Então, tá aqui, galera, essa é a nossa aula final sobre tipos de força. E eu já vou nessa aula mesmo, pessoal, resolver um pequeno exercício aqui, beleza? Eu não vou resolver o exercício da apostila, eu gostaria que vocês copiassem aqui, ó. Pausa o vídeo, copia no caderno. E bota esse exemplo aqui, ok? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, bem de boa pra gente já finalizar essa aula de tipos de força. Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa a seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados. Então, tá ali os resultados, ó. Cada semana, o tanto que ele conseguiu esticar a tira. O máximo de força atingido pelo atleta, sabendo que a constante elástica da tira é 300 Nm por metro e que obedece à lei de Hooke, é em newtons. Então, ó, a constante elástica é 300 newtons por metro. A deformação, eu tenho, o que ele quer? Ele quer o máximo de força que o atleta fez. Então, quanto foi o máximo que ele conseguiu esticar a mola? Foi aqui no final, né? Ele conseguiu esticar a mola 28 centímetros. E tá pedindo a força elástica, né? O máximo que ele esticou a mola, certo? Até a respeito da força elástica, galera, ela é uma força que a gente chama de restauradora, tá? Então, vamos lá, eu vou até colocar aqui, ó. A força elástica é uma força restauradora. Restauradora.
Por quê? O que quer dizer ser uma força restauradora? Quer dizer assim, ó, tu pega a mola, se tu esticar, a mola tenta te puxar. Se tu apertar, ela tenta te empurrar. Então ela sempre tenta voltar para o equilíbrio, certo? Então a gente dá esse nome para força elástica. Primeira coisa para resolver esse exercício aqui, então, deu K, o X pediu a força elástica, né? O único cuidado é o X que está em centímetros, né? Então vamos passar para metro, 0,28 metros, certo? Aí a gente aplica a lei de Hooke, força elástica é Kx. Força elástica, quanto que é o K? 300. E o X? 0,28. A força elástica, 300 vezes 0,28. 300 vezes 0,28, 84 newtons. Letra E. Valeu, falou, sucesso. Abração, galera.